Os dias em Lisboa sempre tinham um ar especial, uma brisa salgada misturada com o perfume das buganvílias que adornavam as varandas da cidade. Minha vida transcorria sem sobressaltos, entre as paredes de um apartamento elegante com vista para o Tejo, onde cada canto parecia imutável. Rafael, meu marido, era piloto comercial. Sua ausência era mais habitual que sua presença, deixando em casa um vazio que, com o passar dos anos, havia se transformado em rotina. Eu já estava acostumada às noites silenciosas, ao café solitário na varanda e às curtas conversas por videochamada. Minha rotina era bem definida: manhãs de yoga, tardes na galeria de arte onde trabalhava e noites com uma taça de vinho observando a lua refletida no rio. Não havia espaço para emoções intensas, até que recebi uma ligação da minha irmã Catarina. Beatriz, preciso de um favor, disse, com seu tom de sempre, autoritário, mas com um leve toque de súplica. O Tomás vai ficar em Lisboa por um mês para os exames de admissão à polícia. Ele pode ficar contigo? Não hesitei. Tomás era meu sobrinho, mas fazia anos que não o via. Na minha memória, ele ainda era aquele rapaz alto e magro, sempre sorridente e cheio de energia. Mas no dia em que chegou, sua imagem era muito diferente da que eu guardava na lembrança. O som da campainha interrompeu a suave melodia que preenchia a sala. Fui abrir a porta com um sorriso educado, mas o que vi do outro lado fez meu coração acelerar por um instante. Tomás estava ali, encostado no batente da porta, com uma mochila no ombro e uma mala ao lado. Ele não era mais o menino que eu lembrava. Tinha crescido, e seu corpo agora exibia músculos firmes e bem definidos. Seu cabelo castanho escuro estava um pouco desalinhado, com algumas mechas caindo sobre a testa, e sua mandíbula trazia a sombra de uma barba recente. Seus olhos, de um castanho profundo, brilhavam com uma confiança inesperada. Tia Beatriz, que bom te ver, disse ele com um sorriso fácil, a voz mais grave do que eu esperava. Senti um leve arrepio na pele. Não era nervosismo. Era algo mais. Você mudou muito. Mal te reconheceria, respondi, tentando recuperar a compostura enquanto o convidava a entrar. Eu vestia um delicado vestido de seda azul claro, com alças finas que deixavam meus ombros e clavícula à mostra. O tecido suave deslizava pela minha pele, e minhas sandálias de salto ecoavam no piso de madeira. Percebi que o olhar de Tomás percorria minha figura com a mesma curiosidade com que eu observava. Havia algo na sua postura, na forma como me olhava, que me fez sentir algo que não deveria sentir. Os primeiros dias passaram sem incidentes. Tomás passava a maior parte do tempo fora, entre a biblioteca e a academia. Quando chegava à noite, tomava banho e se trancava no quarto, deixando no ar um leve rastro de seu perfume, uma mistura de cedro e especiarias que, de alguma forma, se tornava familiar. Mas cada vez que nossos olhares se cruzavam na casa, uma corrente elétrica parecia atravessar o ambiente. Não eram gestos óbvios nem palavras impróprias, mas havia algo na forma como falava comigo, no jeito como seu olhar repousava em mim por um segundo a mais do que o necessário. Certa noite, enquanto me preparava para dormir, me olhei no espelho do banheiro. Meus cabelos caíam em ondas suaves sobre meus ombros, e minha camisola de cetim negro delineava sutilmente meu corpo. Suspirei. Não podia permitir que pensamentos insensatos me dominassem. Eu era sua tia. Isso não fazia sentido. Mas então, ao apagar a luz e sair para o corredor, vi sua porta entreaberta. Lá dentro, sob a luz suave do abajur, ele estava deitado na cama, com o torso nu e um livro na mão. Ele levantou os olhos e nossos olhares se encontraram. Não disse nada. Não precisava dizer. Algo havia começado, e ambos sabíamos disso. Os dias passavam com uma inquietação latente. Tudo na casa parecia igual, a cafeteira borbulhando pela manhã,
o som distante do Tejo batendo contra as margens, as sombras alongadas do entardecer filtrando-se pelas janelas. Mas havia algo diferente. Tomás se movia pelo apartamento com uma presença que preenchia os espaços de uma maneira que antes eu não havia notado. Seus passos ressoavam com uma segurança tranquila, seu olhar pousava em mim com uma intensidade que me fazia prender a respiração. Aquele jogo silencioso tornava-se cada vez mais perigoso. Certa tarde, ao voltar da galeria de arte, encontrei-o na sala. Vestia uma calça esportiva preta e uma regata, deixando à mostra seus braços marcados pelo treino. Estava recostado no sofá, olhando algo no celular, mas quando me viu entrar, sua expressão mudou. Como foi o seu dia? Perguntou com voz calma, mas com algo no olhar que me fez sentir um tipo de inquietação que eu não deveria sentir. Eu usava um vestido branco de linho, leve, quase etéreo. Meus cabelos, ainda úmidos da brisa do rio, caíam em ondas suaves sobre os ombros. Normal, como sempre, respondi, tirando as sandálias e caminhando descalça sobre o mármore frio. Ele observou cada movimento. Não de forma descarada, mas com uma atenção que não deixava dúvidas. Sentei-me no sofá à sua frente, sentindo o tecido do vestido deslizar-se pela pele. Ele não desviou o olhar. Às vezes, o normal pode se tornar entediante, murmurou. Não respondi. Apenas cruzei as pernas lentamente, sentindo seu olhar seguir cada detalhe do movimento. O ar estava carregado. O jogo perigoso continuava. Naquela noite, após o jantar, fiquei na sala com uma taça de vinho. Tomás havia tomado banho e apareceu com os cabelos ainda úmidos, vestindo apenas uma calça esportiva e uma camiseta solta. Encostou-se na mesa, observando-me com um sorriso casual. Você não dorme cedo? Perguntou. Às vezes, o silêncio da noite é mais interessante que o do dia. Ele me olhou por um instante antes de sentar-se no sofá. Perto. Perto demais. Eu usava uma blusa de seda preta, solta, com um decote discreto, mas o suficiente para revelar a linha das minhas clavículas. Tomás apoiou um braço no encosto do sofá, sua pele roçando a minha por um breve instante. Mas aquele instante foi suficiente. O tempo pareceu parar quando nossos olhares se encontraram. Ele não desviou. Nem eu. Engraçado, disse ele em voz baixa, seu hálito quente tocando minha pele. O quê? Perguntei, sabendo que talvez não quisesse ouvir a resposta. Como às vezes as coisas mudam sem que a gente perceba. Seus dedos deslizaram pela borda do copo d'água, enquanto eu girava minha taça de vinho entre os dedos. Um movimento sutil. Uma tensão crescente. Até que se rompeu. Quando me virei levemente para levantar-me, meu joelho roçou o dele. Um contato insignificante. Mas no momento em que tentei afastar-me, ele não se moveu. Não havia sido um acidente. E ambos sabíamos disso. Aquela noite, o sono me evitou. Virei-me na cama várias vezes, sentindo o ar pesado dentro do quarto. A imagem do olhar de Tomás ainda estava presente em minha mente, como uma sombra que se recusava a desaparecer. Fechei os olhos, tentando ignorar o arrepio na pele, o calor inexplicável que percorria meu corpo. Levantei-me para beber água. O apartamento estava mergulhado na penumbra, iluminado apenas pela luz prateada da lua que se infiltrava pelas janelas. Caminhei descalça pelo corredor, passando diante do quarto de Tomás. A porta estava entreaberta. Meu coração acelerou. Eu não deveria olhar. Mas olhei. Lá dentro, ele dormia com o torso desnudo, a respiração lenta e profunda. O lençol cobria apenas sua cintura, deixando à mostra o abdômen marcado, a pele iluminada pelo brilho azulado da noite.
Engoli em seco, sentindo o pulsar da minha própria respiração. Eu não tinha direito de olhá-lo daquela maneira. Virei-me para sair, mas naquele exato momento, ele se mexeu. Sua voz, rouca e sonolenta, rompeu o silêncio. Tia. Eu congelei. O que você está fazendo aí? Eu não tinha resposta. Nem fuga. Tia, o que está fazendo aí? A voz dele ainda estava embargada pelo sono, mas havia algo mais. Algo que eu não soube interpretar. Meu coração batia forte demais. Acordei, só vim pegar um copo d'água, murmurei, mas a hesitação na minha voz me traiu. Tomás se apoiou sobre um dos cotovelos, o cabelo bagunçado e o brilho adormecido dos olhos lhe davam um ar perigosamente irresistível. Não consegue dormir? Perguntou, a voz baixa, rouca. Neguei com a cabeça, sem coragem para dar mais um passo. Quer conversar? O tom dele era sereno, mas seu olhar me desafiava. Eu deveria ter saído naquele momento. Mas não saí. Com movimentos lentos, como se a própria noite me enfeitiçasse, aproximei-me da cama e sentei-me na beirada, ainda prendendo a respiração. Às vezes, a cabeça não para de pensar, sussurrei. Tomás me observou atentamente. E no que está pensando? Minha garganta secou. Eu não podia responder com a verdade. Não podia dizer que pensava na forma como seus lábios se entreabriam ao respirar, em como sua pele parecia quente na penumbra, em como sua presença despertava algo proibido dentro de mim. Mas então ele fez algo inesperado. Levantou uma das mãos e, com a ponta dos dedos, afastou uma mecha de cabelo que caía sobre meu rosto. O toque foi leve. Apenas um roçar sutil. Mas incendiou algo dentro de mim. Meu corpo inteiro reagiu. E, pela primeira vez na minha vida, senti que estava perdendo o controle. Levantei-me abruptamente. Acho melhor eu ir dormir, disse, mais para me convencer do que para convencê-lo. Mas quando dei um passo para trás, ele também se moveu. Espera. A voz dele era suave, mas havia uma firmeza ali que me prendeu ao chão. Ficamos em silêncio. O relógio na parede marcava 3 da manhã. A brisa noturna entrava pela janela entreaberta, trazendo consigo o aroma do tejo misturado ao perfume de Tomás. Era uma fragrância masculina, quente e amadeirada, com um toque selvagem. Fechei os olhos por um instante. Não. Eu não deveria estar aqui. Não deveria sentir isso. Mas então ouvi sua risada baixa e rouca. Por que está fugindo? Abri os olhos. Ele me olhava com um meio sorriso, aquele que só aparece quando alguém já conhece a resposta. Não estou fugindo, menti. Tomás se recostou na cabeceira da cama e me observou com calma, com uma confiança que desarmava minhas defesas. Beatriz, às vezes sinto que há coisas que não dizemos em voz alta, mas que estão aqui. O ar no quarto ficou pesado. Não respondi. Não podia. Porque eu sabia exatamente do que ele estava falando. Na manhã seguinte, tentei me convencer de que tudo não passará de um delírio noturno. Vesti um vestido de seda corvinho, justo na cintura, com um decote discreto, mas elegante o suficiente para destacar a linha do meu pescoço e dos meus ombros. Prendi o cabelo em um coque alto, deixando alguns fios soltos para suavizar minha expressão. Coloquei brincos de ouro e sandálias de salto baixo. Queria parecer serena. Segura. Queria me convencer de que tudo estava sob controle. Mas quando desci para a cozinha, a primeira coisa que vi foi o olhar de Tomás percorrendo meu corpo de cima a baixo, com uma intensidade que me fez vacilar. Ele vestia apenas um short esportivo e uma camiseta regata. Preparava café,
mas sua concentração se desviou completamente para mim. Você está diferente hoje, murmurou, sem tirar os olhos de mim. Peguei uma xícara e servi café, ignorando o calor que subiu ao meu rosto. Diferente como? Não sei, Tomás sorriu com malícia. Apenas diferente. Tomei um gole do café, tentando esconder meu nervosismo. Mas então, sem aviso, ele se aproximou mais do que o necessário. Muito mais. Seus dedos roçaram os meus ao pegar a xícara. Seu pulso está acelerado, sussurrou. Meus lábios se entreabriram. Não havia saída. Ele sabia. Eu sabia. E, mesmo assim, não me afastei. Naquela noite, a tensão se tornou insuportável. Passei o dia tentando ignorá-la. Tentei agir normalmente, mas cada vez que nossos olhares se cruzavam, o ar se carregava de eletricidade. Até que chegou a meia-noite. Eu estava na varanda, com uma taça de vinho na mão, olhando a lua refletida nas águas do rio. Senti sua presença antes de vê-lo. Tomás se encostou na grade ao meu lado, a brisa noturna bagunçando seus cabelos. Não disse nada. Eu também não. Mas então, sem aviso, sua mão roçou a minha. Um toque lento. Deliberado. Fiquei imóvel. Ele também. Nos olhamos na penumbra. Sabíamos o que estava prestes a acontecer. E, desta vez, ninguém iria impedir. O vento noturno soprava suavemente, trazendo consigo o murmúrio do Tejo. A varanda estava iluminada apenas pela lua e pela luz distante da cidade ao longe. Tomás estava perto demais. Sua mão ainda roçava a minha sobre a grade de ferro frio. Um contato sutil, quase imperceptível, mas mais intenso do que qualquer palavra. Não nos movemos. Não ousamos quebrar aquele momento. Porque sabíamos que, se o fizéssemos, não haveria mais volta. Diz para eu parar, murmurou ele, a voz profunda e contida. Fechei os olhos por um instante. Eu deveria ter dito. Eu deveria ter pedido que se afastasse, que fingisse que nada disso estava acontecendo. Mas quando os abri, encontrei seu olhar fixo em mim, esperando. E não fui capaz de dizer aquelas palavras. Porque a verdade era outra. Eu também não queria que ele parasse. A brisa moveu meu vestido de seda, fazendo o tecido se colar suavemente à minha pele. Tomás inclinou levemente a cabeça, observando cada um dos meus gestos, cada respiração contida. Você não diz nada, sussurrou. Não disse. Porque qualquer palavra naquele momento teria sido uma mentira. Ele deu mais um passo. Meus dedos tremeram ligeiramente sobre a grade quando senti seu hálito quente perto da minha pele. Se não quiser isso, diga agora. Mas eu não disse nada. Não me afastei. E então, aconteceu. Seus lábios roçaram a linha da minha mandíbula. Um toque sutil, um primeiro contato, mas poderoso o suficiente para fazer todo o meu corpo reagir. Um arrepio percorreu minha espinha. A respiração de Tomás ficou mais profunda. Fechei os olhos, sentindo o calor de sua proximidade. E, sem pensar, minha mão deslizou até seu antebraço, segurando-o com uma necessidade que eu não queria admitir. Não havia mais negação. Não havia mais barreiras. Apenas o fogo que havíamos contido por tempo demais. Ficamos assim por um momento eterno. Um segundo que parecia durar séculos, no qual tudo pendia por um fio invisível. Mas, no fundo, sabíamos que esse fio já havia se rompido. Quando abri os olhos, vi que ele me olhava com uma intensidade devastadora. Não havia dúvida em sua expressão. Não havia arrependimento. Apenas desejo.
e eu. Eu não tinha certeza se poderia resistir. Beatriz, sussurrou. Foi a primeira vez que ele disse meu nome sem o tia. E foi a primeira vez que soube, com absoluta certeza, que já não havia retorno. A madrugada nos encontrou no mesmo lugar, envoltos no mesmo silêncio. Mas agora, tudo era diferente. O peso do que havia acontecido pairava no ar. Tomás permaneceu ao meu lado, sem dizer nada, sem tentar fingir que nada tinha ocorrido. Não havia necessidade de palavras. O limite que cruzamos era invisível, mas irreversível. Não havia volta, por mais que quiséssemos. Quando finalmente nos levantamos, nos olhamos uma última vez antes de entrarmos de volta na casa. Você se arrepende? Perguntou ele, em voz baixa. Meu coração pulsava forte demais. Eu poderia ter dito que sim. Poderia ter fingido que tudo aquilo tinha sido um erro. Mas, em vez disso, apenas suspirei e me afastei sem responder. Porque a verdade era muito mais perigosa do que eu queria admitir. Na manhã seguinte, a casa parecia pequena demais para nós dois. Cada movimento, cada toque acidental parecia amplificado. Mas o pior foi quando meu telefone tocou. Rafael. Meu marido. Minha realidade. A tela brilhava com seu nome e, de repente, todo o peso do que eu tinha feito caiu sobre mim. Minha mão tremia quando atendi a ligação. Alô? Bom dia, meu amor, a voz dele era quente, familiar. A voz de alguém que confiava em mim. E naquele instante, a culpa me atingiu com toda a força. Olhei de relance para Tomás, que me observava em silêncio da cozinha, com uma expressão impossível de decifrar. Mas havia algo no olhar dele que me dizia que isso não tinha acabado. O telefone ainda estava na minha mão. Rafael falava sobre seus planos, sobre quando voltaria para Lisboa, sobre o quanto sentia minha falta. Cada palavra era uma faca cravando-se em meu peito. Você parece distante, disse ele de repente. Minha garganta secou. Não, está tudo bem. Só acordei há pouco. Mentiras. Mentiras que se acumulavam sobre outras mentiras. Terminei a ligação o mais rápido que pude. Quando levantei os olhos, Tomás ainda estava ali, na cozinha, os braços cruzados sobre o peito. Não disse nada. Não precisava. Ambos sabíamos que o que tínhamos feito teria consequências. Mas a verdadeira questão era, o que faríamos agora? Tentei seguir meu dia como se nada tivesse acontecido. Tomei banho, vesti um conjunto discreto, prendi o cabelo em um coque impecável. Tudo para me convencer de que nada havia mudado. Mas quando passei por Tomás no corredor, sua mão roçou a minha por acidente. Ou talvez não tenha sido um acidente. E, naquele instante, todo o controle que eu tentava manter se desfez em pedaços. Não podemos continuar com isso, sussurrei. Ele sorriu com ironia. Tem certeza? Meus lábios se entreabriram, mas nenhuma resposta veio. Porque a verdade era que, apesar de tudo, apesar da culpa e do medo, eu não queria que isso acabasse. Naquela noite, a casa estava mergulhada em silêncio. Tomás estava no quarto dele. Eu, no meu. Mas a distância entre nós era apenas física. Na minha mente, ainda sentia sua pele, seu hálito quente perto do meu ouvido, o peso do seu olhar percorrendo cada parte de mim na penumbra. Levantei-me da cama, sem pensar. Meus pés descalços percorreram o chão de madeira. Parei diante da porta dele. A mão na maçaneta. Um único movimento. E tudo recomeçaria. Respirei fundo. E então, a porta se abriu por dentro.
Tomás estava ali, com o mesmo olhar intenso da noite anterior. Eu sabia que você viria, sussurrou. O último aviso. A última chance de recuar. Mas eu não recuei. 2 dias depois, Rafael voltou. Esperei por ele no aeroporto com um sorriso ensaiado. Ele me abraçou, me beijou como sempre, e eu fingi que tudo estava bem. Que eu não estava quebrada por dentro. Que não havia outro perfume na minha pele. Mas quando chegamos em casa, tudo desmoronou. Porque na sala, ao lado da mala, estava Tomás. E, pela primeira vez, Rafael percebeu algo. Aconteceu alguma coisa? Perguntou, franzindo a testa. Olhei para Tomás. Tomás olhou para mim. E, naquele instante, eu soube. Nada jamais seria igual. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.